Bom, vamos lá então para uma aulinha de velocidade média. Vamos lá, gente. Então, velocidade média, tem um exercício aqui, mas antes de pensar nele, vamos olhar para a equação que permite que a gente calcule a velocidade média, tá? Então, a velocidade média vai ser a rapidez com que o objeto se movimenta, tá? Vai ser a relação entre a distância que ele percorre e o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Justamente a equação que permite calcular essa velocidade média relaciona essas duas grandezas físicas. Então, ó, a velocidade vai ser a distância, vou chamar de d, tá? Mas ela também pode ser chamada de ΔS, que a gente chama de deslocamento, dividido por ΔT. O que é esse ΔT? O intervalo de tempo. Então, eu ando lá, eu percorro lá uma determinada distância num determinado intervalo de tempo. Quando eu dividir essas duas grandezas físicas, eu vou ter a minha velocidade, tá? Mas a gente tem que prestar muita atenção nas unidades de medida. Por quê? Porque as distâncias, elas são medidas de comprimento, tá? Então, os comprimentos, eles podem ser medidos em milímetros, em centímetros, em metros, em quilômetros, várias possibilidades de unidade de medida. O tempo também tem várias possibilidades de unidade de medida. Eu posso medir o tempo em segundos, em minutos, em horas, dias, semanas e por aí vai, né? Então, eu preciso estabelecer aqui pelo menos uma regrinha, um padrão para trabalhar com uma unidade de medida padrão. Nós temos na física o que a gente chama de SI. O que é o SI? Sistema Internacional. Então, a gente tem o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades de Medida, tá? Ele vai lá e padroniza algumas unidades de medida de distância. Essa unidade de medida padrão é o metro. Então, você tem lá a distância em vários tipos de unidades de medida. Aí você vai lá e converte para metros, tá? O tempo no Sistema Internacional é em segundos. Então, você tem lá um tempo em minutos, por exemplo, você converte para segundos. Vamos padronizar aqui nas nossas aulas, trabalhar com as grandezas sempre dentro do SI, a menos que o enunciado diga, não, eu quero trabalhar com a unidade numa outra grandeza. Aí o enunciado é quem manda. Se ele não disser, você trabalha com as unidades no Sistema Internacional, tá? Vamos lá. Se a distância padrão é em metros, e você tem lá a informação no seu enunciado que ela está em quilômetros, você tem que fazer a conversão dessa unidade de medida. Converte lá de quilômetros para metros. Como é que eu converto de quilômetros para metros? É só multiplicar por 1000, tá? Essas conversões de unidades de medida vocês têm que pesquisar para ver como é que faz. Se o tempo, por exemplo, estiver em minutos, você tem que converter para segundos. E aí você vai lá, multiplica por 60. Nesse caso, né, de minutos para segundos, eu multiplico por 60. Tem lá sua distância em metros, seu tempo em segundos, então a sua unidade de velocidade vai ser metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque eu estou dividindo uma distância que está em metros por um tempo que está em segundos. Metros dividido por segundos, fica metros por segundo, certo? Então, a sua velocidade é em metros por segundo. No nosso dia a dia, é mais comum a gente falar em velocidade em quilômetros por hora, tá? Ah, você está lá dirigindo seu carro. Ou alguém está dirigindo para você, né? Você está no carona. Olha para o velocímetro. O valor que está marcado no velocímetro lá não é em metros por segundo, é em quilômetros por hora. No nosso dia a dia é mais comum quilômetros por hora, tá? Mas você pode fazer a conversão. Como é que eu converto de quilômetros por hora para metros por segundo? Se você tem o seu valor em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, o que você vai fazer? Anota essa informação aí no caderno. Divide por 3,6, tá? E se tiver ao contrário, eu tenho a minha resposta em metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora. Aí você faz o contrário, multiplica por 3,6, certo? Então, essas conversões de distância e tempo, a gente aprende lá no fundamental, né? Então, quem não lembra, tem que dar uma revisadinha para fazer a conversão do jeito correto. Essa conversão de velocidade a gente aprende aqui no primeiro ano mesmo, ou lá no nono ano, né? Não sei como é que foi o nono ano de vocês. Mas anota aí no caderno, então. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, certo? E essa aqui é a equação para cálculo de velocidade média.
Eu divido a distância pelo tempo. Pronto. Agora que a gente revisou, né, essa parte de velocidade média, eu vou apagar aqui e a gente vai resolver esse exercício que está aqui em cima, tá? Olha o que diz o enunciado da questão. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora? A questão está pedindo para calcular a velocidade média e ela pede que seja em quilômetros por hora, tá? De uma pessoa que percorre a pé dos 2.400 metros em 40 minutos. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar os dados da questão, tá? Vou pegar todas as informações que a questão me dá e depois eu vou olhar para as unidades de medida, tá? Esse 2.400 metros aqui, ó, o que é medido em metros? Comprimento, né? Como eu havia dito antes, é a nossa distância. Então, é a distância que a pessoa percorre, 2.400 metros. Esses 40 minutos aqui é o nosso tempo. Eu vou colocar aqui intervalos de tempo, que é o tempo que ela leva para percorrer esses 2.400 metros. Vou anotar aqui, 40 minutos. Aí vejam que a questão está pedindo para calcular a velocidade em quilômetros por hora. Mas como eu disse para vocês, vamos padronizar, vamos trabalhar com o sistema internacional, tá? Depois, no final, eu transformo em quilômetros por hora, porque daí eu acabo passando por todas as etapas que eu preciso ensinar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a velocidade em metros por segundo, e no final, eu vou transformar em quilômetros por hora, ok? Para calcular a velocidade em metros por segundo, eu preciso que a minha distância esteja em metros e o meu tempo esteja em segundos. A minha distância já está em metros. O meu tempo não está em segundos. Como é que eu vou passar o meu tempo para segundos? Eu vou pegar esses 40 minutos e vou multiplicar por 60. Aí eu vou ter um tempo de 2.400 segundos. Só multiplicar o 40 por 60, eu vou ter 2.400 segundos. Tranquilo? Ok. Agora que eu já tenho a distância em metros e o tempo em segundos, eu estou com as unidades ok, eu vou pegar a formulazinha da velocidade média, que é essa aqui. Velocidade média é igual a distância sobre tempo. Agora a gente vai substituir os valores, né? Vamos lá, velocidade média eu quero descobrir. A distância é 2.400 dividido tempo, 2.400 também. Então, eu vou ter uma velocidade média de 1 metro por segundo. Pronto. Minha velocidade média está aqui, 1 metro por segundo. Tá, professora, mas ele não me pediu em metros por segundo, ele me pediu em quilômetros por hora. Bom, mas você já sabe fazer a conversão, né? Como é que eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora? Eu multiplico, ó, eu vou apagar aqui os dados e vou trazer esse 1 metro por segundo para cá. A resposta tinha dado 1 metro por segundo. Então, eu vou multiplicar por 3,6, tá? Aí, eu vou ter a resposta em quilômetros por hora. Então, a velocidade dessa pessoa é 3,6 quilômetros por hora. Ok? Bom, agora eu tenho um exercício aqui que também vai usar a equação da velocidade média, mas não para calcular a velocidade média, para calcular uma outra grandeza chamada distância, tá? Então, a questão diz assim, determine a distância percorrida por um ciclista que está pedalando lá a 18 km por hora. Essa é a velocidade dele. Ele está pedalando a 18 km por hora durante 15 minutos. De novo, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar do meu problema os dados que ele me traz. Ele pede o quê? Para calcular a distância. Então, eu vou colocar aqui D igual, não sei. Distância percorrida, não sei. Esse 18 km por hora aqui é a velocidade dele. Então, eu vou anotar aqui, 18 km por hora. Durante 15 minutos. Esse 15 minutos é o tempo de pedalada. Esses são os dados da minha questão, tá? Eu vou usar a equação da velocidade média para descobrir a distância percorrida. Mas antes disso, eu vou olhar para as unidades de medida aqui e vou ver se eu preciso fazer algum tipo de conversão. A questão não diz se ela quer essa distância em metros ou em quilômetros. Eu vou padronizar, trabalhar com o sistema internacional, tá? Então, eu vou calcular a minha distância em metros. Aí, no final, eu vou transformar em quilômetros para a gente ter os dois tipos de resposta. Para eu ter a minha resposta em metros, eu preciso que a minha velocidade esteja em metros por segundo, e ela não está.
metros por segundo, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Tá em quilômetros por hora. Vocês anotaram aí no caderno, né? Para fazer essa conversão, eu divido por 3,6. Aí eu vou ter aqui uma velocidade de 5 metros por segundo, tá? 18 dividido por 3,6, dá 5 metros por segundo. Beleza. Mas o tempo, vocês estão vendo que está em minutos. Não pode colocar só M aqui, tá? Tem que colocar M e N, senão vai ficar parecendo metros. É min, tá? 15 minutos. 15 minutos eu tenho que converter para segundos. Como é que eu faço essa conversão? Eu multiplico por 60. Aí quando eu fizer esse 15 vezes 60, vai dar 900 segundos, ok? Pronto. Agora que eu estou com as unidades aqui dentro do padrão do Sistema Internacional, eu vou jogar esses valores na minha equação para calcular a distância. Vamos lá. Agora eu não vou deixar VM. O VM eu sei, ó. O VM aqui é 5. Então eu vou colocar o 5 no lugar do VM. Eu não sei a distância, então eu vou deixar o D, seria o meu X da equação, né? E o ΔT é 900. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Como eu quero saber o D, esse 900 está dividindo, né? Vou passar ele para cá multiplicando. Vai ficar 5 vezes 900 igual a D. Prontinho. A minha distância vai dar 5 vezes 900, 4.500. Como eu estou trabalhando com as unidades no Sistema Internacional, a unidade de distância no Sistema Internacional é metros. Ah, professora, mas eu queria saber quanto que dá em quilômetros. Bom, cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, para passar de metros para quilômetros, é só dividir por 1.000. 4,5 quilômetros. Beleza?